Ai, Milena, eu sou iniciante, eu não tenho experiência com obra, eu não me sinto segura para pegar e eu contratar o profissional para fazer a execução da obra, tudo bem. Mas você sendo uma engenheira, você pode ser engenheira que você vai ser a responsável técnica, o cliente vai contratar a mão de obra, mas você vai ser engenheira. E você pensa em engenheira não saber quais são as etapas que antecedem os serviços e as que vêm depois de toda, posteriormente. É importante você saber disso, tá? As engenheiras, as profissionais acabam confundindo, né? Começa o serviço e não sabe qual é o serviço que tem que vir antes, o serviço que tem que vir depois, e quando acontece isso, a pessoa não sabe exatamente as ordens do serviço, isso acaba dando prejuízo para a obra do seu cliente, tá? É importante você saber exatamente quais são as ordens para evitar esse prejuízo, evitar que fique quebrando as coisas. Por quê? Se você embolsa a parede primeiro, para depois você ir lá e colocar as caixinhas de luz, para depois você ir lá e fazer a parte hidráulica, vai ter que ficar quebrando, vai demandar mais tempo, material. Então, se entender quais são as ordens dos serviços, vai evitar que tenha prejuízo. O tempo, acaba que o cronograma da obra ele vai andar mais alinhado para que não tenha esses erros. E se você não souber quais são as etapas dos serviços, você também acaba desorientando a equipe ali e os profissionais. Se você deixar aquilo ali na mão do pedreiro, na mão do profissional, ele escolher quais são as etapas dos serviços, pode ser que a logística dele não seja a logística certa. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Então, nós somos engenheiras, a gente tem que saber orientar tanto o cliente quanto o profissional. Não é você ser boneco na mão deles, o pedreiro que tem que te falar o que você tem que fazer. Não. Você tem que saber. Obviamente que o pedreiro vai dar uma ideia. Olha, Emiliana, eu acho que a gente poderia aqui fazer esse contrapiso de uma vez, sendo que eu tava imaginando fazer o contrapiso na semana que vem. Por quê? Porque a gente já tem o pessoal e não vai atrapalhar a logística, a gente conseguiu adiantar. Eu ouço o pedreiro. Se ele vir me dar uma opinião que realmente dá certo, você pode ter certeza que eu vou ouvir. Mas você não pode ficar perguntando para ele qual é, e agora, o que tem que fazer? Não, você, sendo profissional, você tem que saber. Então, e você vai falar, Milena, qual é o melhor momento para eu aprender isso? Eu ainda não tenho experiência nenhuma com obra, eu não tenho nenhum cliente, eu ainda não comecei, eu preciso já saber disso, ou eu tenho que saber essa ordem só quando eu tiver o primeiro cliente? A melhor hora para você aprender isso é agora, porque se você esperar para você ir atrás de entender quais são as ordens, como funciona o processo de uma obra, só depois que você já tiver o cliente, isso vai ser pior para você. Você vai se sentir mais insegura, você vai passar essa insegurança para ele, tá? Então você já entendendo, se capacitando, que você já está aqui, você já está fazendo isso, vai ser bem melhor, tanto para você se sentir mais segura, quanto também na hora de você conversar com o cliente, você vai passar mais credibilidade para ele, porque ele vai te perguntar e você vai saber falar, tá? Vai passar essa autoridade para ele, porque você já entende como funciona, tá? Um processo para que isso aconteça. É a mesma coisa quando o cliente vem até mim e ele quer fazer o financiamento de construção. Ele quer começar a obra dele, ele quer começar a ver as coisas levantarem. Mas existe que antecedem isso, existe as etapas do financiamento de construção. É a mesma coisa a obra. O cliente ele precisa entender, né, que a obra, a construção dele, ele visualizou naquele projeto e tudo mais, mas aqui existe várias fases para que aquele projeto se torne realidade.